Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal, que todos estejam em grande paz e vamos a mais um momento de reflexão. Queridos, nesse canal eu me proponho a considerar a sabedoria de forma universal, ou seja, utilizando uma linguagem que consiga chegar a todos, pois eu sei que pessoas de vários tipos de escolhas e escolas religiosas me ouvem. Então, eu estando consciente disso, eu tenho que fazer alguma explicação e dizer que eu procuro falar com todos e levarei algumas elucidações a mais a esse respeito. Muitas vezes nesse canal, algumas vezes tenho falado do Senhor Buda, por exemplo, e eu sei muito bem que os cristãos não gostam muito disso, pois os cristãos desenvolveram alguns dogmas relativos a quem é o Senhor Cristo. Eles acham que conhecem o Senhor Cristo porque aprenderam imitando igrejas, padres, pastores, aulas de ensino pseudo-religioso, o que seja, de que Cristo é o único Salvador e que ele irá voltar para levar a sua igreja. Esse tipo de crença. Então, quero esclarecer a vós que o patamar da iluminação crística, da iluminação búdica, da iluminação de Maomé, da iluminação de Lao Tse, de Heráclito, de Sócrates, de Platão, do Senhor Bodhidharma, do Senhor Krishnamurti, do Senhor Krishna, do Senhor Rama, do Senhor Rajneesh, do Senhor Gurdjieff, é um único e mesmo patamar. Não existe diferença no nível de iluminação desses seres, pois iluminação é a faixa de consciência onde o ego é dissolvido. E se vós não dissolvestes o seu próprio ego, é difícil aceitar os vossos pitacos em iluminação, de que um é isso, outro é aquilo, o único verdadeiro é o Cristo, o Buda é falso. Como sabeis? Sois iluminados? Se sois iluminados, sabeis que todos são irmãos, e não há nenhuma dissensão, nenhuma briga nesse campo. Briga há no campo do ego, no campo das crianças, onde as crianças ficam jogando bola, então aí há briga. Mas quando se tornam iluminados, quando se torna Cristo, Buda, Maomé, Lao Tse, Bodhidharma ou Krishna, aí atinge-se o estado adulto e não há dissensão, aí a libertação do ego, ir além do ego. Então, eu não posso me reduzir a uma linguagem única e condicionada para atender cristãos que estão condicionados em mentiras e bobagens, nem budistas que estão condicionados em mentiras e bobagens, e cada um acha que o seu próprio mestre é o único. Então já é hora de a humanidade crescer, e faço esse apelo muito respeitoso a vós que me ouvis, para que compreendais que iluminação é uma faixa de consciência e não é um ser, não é o privilégio de um profeta ou outro, mas vários seres na humanidade já atingiram esse patamar e que nós devemos atuar nesse campo com consciência, com respeito, e não nos fechando em crenças bobas e infantis, achando que o nosso Cristo é o único, que o nosso Buda é o único, que o nosso Krishna é o único. Ora, já é hora de dilatar essa consciência, fazer essa expansão consciencial de fato
e compreender que a iluminação é uma obtenção humana e não está restrita a uma religião ou outra, e que cada uma delas contém os ensinamentos essenciais e um caminho essencial para que nós cheguemos à iluminação. Se nós não chegamos à iluminação, é porque nós nos esforçamos pouco, ou talvez não consigamos nos desvencilhar do vosso karma, pois o karma retém as pessoas no nível da ilusão. O cristianismo chama pecados, o budismo chama karma, e o hinduísmo. Então eu estou aqui atuando em termos da religiosidade universal e não em função de uma categoria ou outra. Por isso eu entendo que algumas vezes os cristãos podem ficar, entre aspas, chateados porque eu falo do Senhor Buda, ou os budistas ficar de nariz torcido porque eu falo de Cristo ou Krishna. Ora, cresceis, criaturas, cresceis. Cresceis e multiplicai-vos, não multiplicai-vos sem crescer, porque multiplicar sem crescer é complicado, né? Crescei e multiplicai-vos, pois essa é a verdade. A iluminação é uma obtenção humana e não está restrita nem a um ser e nem a uma religião, muito menos a falsas religiões, onde a maioria está inserido, pois não pensam por si mesmos e ainda querem dar pitaco e discriminar os outros. É assim que os seres humanos egóicos agem. Não é apenas uma lembrança. Muitas vezes eu estou cansado, estou com algum problema, mas eu não posso deixar de continuar o canal e trazer as mensagens que me traz o Espírito, que me traz a clarividência, para que esse canal continue e não continuemos só com mensagens de nuvenzinhas de algodão voando no céu, pois não é assim que se educa. Às vezes é assim, mas às vezes é preciso que coloque aos senhores e senhoras palavras um pouco mais incisivas, no sentido de desmanchar esses dogmas bobos que a maioria da população mantém em nível infantil. Que todos estejam em grande paz, que o proveito seja feito em todos os níveis, que nós consigamos refletir e romper a casca do ego e germinarmos como sementes, pois só o grão de trigo que rompe a casca e germina é que poderá tornar-se uma árvore, uma planta que alimenta o futuro. E quem se fecha e não germina, não alimentará ninguém e morrerá como semente, o que é uma triste história. Tenham todos um bom dia e que a paz esteja em vossos corações e que nós consigamos ir em frente com esse difícil trabalho de romper as cascas de sementes tão duras, a maioria decidida a morrer como sementes, sem germinar e nascer para o que é real e verdadeiro. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade.